que alegria que a gente está aqui agora, todo mundo junto, eu, Matheus e Evandro. E o Instituto está fazendo 4 anos agora. E a gente resolveu parar um pouquinho para conversar entre nós e compartilhar com vocês esses nossos bastidores, as nossas alegrias, tristezas, de quem está construindo algo novo e que está aprendendo enquanto está construindo. Essa é a nossa ideia. Espero que vocês gostem muito. A gente está bem animado para fazer esse episódio para estar aqui com vocês também. Diga aí, Matheus e Evandro. Oi, 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 tudo bom? É com muita felicidade, sim, que a gente está aqui. 4 anos não são 4 dias, nem 4 meses. São um período de muito aprendizado, de muitas lutas. Por muitas vezes dá vontade de desistir e às vezes dá vontade de crescer cada vez mais para atingir mais pessoas quando a gente vê os resultados das pessoas. E talvez seja isso que nos mantém até aqui, né? Que a gente sabe que está ajudando a transformar vidas para o bem. E Verdade. aí, meu povo, muito bom a gente estar aqui, né? A gente estava para começar a segunda temporada do podcast e quando a gente foi olhar no calendário a gente viu que hoje, dia 27, que é a data que, né, onde esse episódio vai ao ar, o Instituto está comemorando 4 anos. E aí deu uma vontade no nosso coração da gente se reunir para conversar um pouco, né? Da gente falar um pouco do Instituto, assim, né? A gente nem sempre tem esse espaço na nossa comunicação para fazer. E afinal já são 4 anos, somos três, a gente tem tocado a empresa do zero, né? E acho que essa que é a maneira que a gente tem de celebrar um pouco essa trajetória, rememorar, e acho que também, assim, dividir, compartilhar, né? Apoiar outros profissionais que também estão nessa luta, assim, para a gente crescer junto, né? E quando a gente estava pensando um pouco desse episódio, acho que a Adriana já falou um pouco, né? A ideia é um pouco assim, abrir um pouco o jogo, falar um pouco da empresa, falar do back office, digamos assim, né? E dividir um pouco com vocês, e relembrar um pouco aqui com a gente as engrenagens que faz esse instituto acontecer, né? As engrenagens concretas, então os nossos processos mesmo, bem materiais, falando assim, mas também as engrenagens mais abstratas, quem sabe até espirituais, no sentido dos nossos valores, né? Do que anima a gente a continuar aqui. Né? Então, enfim, vai ser uma conversa aqui, estamos testando esse formato aqui hoje, primeira vez que a gente está conversando nós três, assim, gravando, né? Ao vivo gravando, a gente já fez isso muitas vezes. E vamos embora, esse papo promete, vai ser bom demais da conta. Bora. Bora. Agora, só um parêntese aqui, né? Matheus falou a Adriana, né? Aí já me soa um pouquinho diferente, estranho, né? Mas ao mesmo tempo. Então, é natural que às vezes Matheus, em vez de falar Adriana, em algum momento saia mamãe, mãe, minha mãe, né? Ou que eu falo filho, né? Já que Matheus é meu filho. Em algum momento aqui com o Evandro, de repente, vai aparecer, né, amor? É não? Porque o Evandro é meu companheiro. Então, é uma empresa também, como já disse o Matheus lá no encontro aqui em Brasília dos psicólogos, né? É uma empresa familiar, né? Então, também estamos em família aqui e convidando cada um de vocês a fazer parte também dessa família ou desse núcleo amoroso familiar com vocês, né? Afetivo com vocês. Bem, acho que você já deu até aí, já jogou a peteca pra gente se apresentar, né? Então vamos para a rodada de apresentação aí, afinal de Bora, contas. bora. Começo? A Rocha. Eu vou. Então, bora lá. Eu começo então. Então, eu sou a Adriana Rodrigues, sou psicóloga, formada também em contabilidade, mas na verdade a contabilidade só me ajudou para eu nunca ter medo de números, mas a minha paixão, a minha vida gira muito em torno da psicologia mesmo. E quando eu falo gira em torno da psicologia, não é exagero, porque eu acho que desde que eu entrei na faculdade ali com 17, 18 anos, antes de entrar, na verdade, que eu já sabia o que eu queria, a psicologia meio que foi ditando um pouco a minha caminhada, a minha trajetória, né? Bem, sou a idealizadora do Instituto Psicologia e Dinheiro. Ele morava aqui no meu coração há muitos anos, e depois a gente pode falar disso, já que é 4 anos de comemoração, né?
Sou uma pessoa sonhadora também, mas muito pé no chão. Eu sou inquieta, curiosa. Então, assim, se não tiver nada para eu fazer, o que é tranquilo também, tá, gente? Eu consigo ficar sem fazer nada de boa também. Mas se me deixar vários dias, por exemplo, na minha casa, quietinha, eu vou começar a olhar para as coisas e vou mexer as coisas de lugar. Vou propor uma pequena reforma, uma pintura, né, Evandro? O pintor diz que ela faz pelo menos 2 ou 3 por ano, assim. Ah, isso não é verdade, é exagero dele. Agora, é isso. Então, eu acho que eu sou um pouco essa pessoa, né? Que é inquieta, curiosa, que adora aprender coisas novas, conhecer pessoas, adora encontrar, adora abraços, sorrisos, né? Sou conhecida muitas vezes pelo sorriso, muitas pessoas falam, algumas já falavam, né? Adriana, do sorriso, né? Então, eu acho que é uma marca registrada minha e eu gosto de ser até identificada dessa forma. Acho que realmente é isso mesmo. Para mim, o sorriso é natural, é genuíno e eu gosto, né? É isso, vai, brevemente aqui para a gente poder seguir. Matheus ou Evandro, quem quer se apresentar aí agora para a galera? Pode ser eu, né? Bem, eu não sou psicólogo, né? Então vou primeiro dizer isso, né? Assim, não sou psicólogo, também hoje eu diria, sou veterinário de formação, mas também não atendo cachorro, gato, não aplico nem nos meus animais aqui, os pets, eu faço tratamentos veterinários corriqueiros, porque eu atuo numa área correlata, mas que não é uma área comum para veterinários, né? Eu sou gestor de pesquisa, desenvolvimento e inovação numa grande empresa pública de pesquisa. Trabalho com isso há bastante tempo, né? Mais de 20 anos, e acho que isso é uma coisa que me atrai por novidades, né? Por inovações, por coisas que ajudam a transformar o mundo. E aí, assim, acho que é importante fazer uma correlação do porquê um veterinário com trabalhos a vida toda como pesquisador, como gestor de pesquisa, desenvolvimento e inovação, vem fazer no Instituto de Psicologia do Dinheiro. Né? E por que que isso me estimula? Não é só pela parceria sentimental com a Adriana. É que aqui eu acho que tem uma coisa que a única forma que eu consigo explicar talvez seja usando um termo que eu gosto de dizer assim, quando alguém me diz o que é que você é, né? Bem assim, a gente sabe que tem uma cultura de dizer assim, você não sabe com quem você está falando, né? No Brasil. Mas aqui, se alguém me perguntasse, eu acho que eu responderia assim, eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, né? Mas esse verso, ele para mim, ele é mais que uma frase de música. Ele carrega uma crítica sistêmica que me atravessa também como estudioso, leitor, pessoa interessada em entender o mundo e cidadão, né? Porque ele fala, né, quando a gente fala de Latinoamérica, a gente está falando da periferia do mundo, né? Não é o mundo não é a parte do mundo que, que domina a economia, as próprias empresas, né? O desenvolvimento tecnológico, e eu espero que isso esteja em rota de mudança, né? Mas também fala da desilusão com a promessa do sucesso material, da consciência que nasce quando a gente percebe que não é o dinheiro que preenche o vazio, mas o sentido, né? Então, eu que venho da área de ciência e tecnologia e sempre me interessei por transformações que realmente mudam estruturas, eu acho que é isso que explica o porquê que eu me encontrei na psicologia do dinheiro, né? Não como psicólogo, mas entendendo como um processo transformador, um processo com potencial revolucionário, que é um campo que, na minha perspectiva, ele é não apenas clínico, ele é cultural, social, político, e é capaz de gerar uma inovação silenciosa, mas profundamente transformadora. E nesse sentido é que quando eu fico feliz quando a gente, depois do encontro, né, a gente fez o primeiro encontro de, Dia do técnico dinheiro aplicado à prática. científico de psicologia do dinheiro aplicada à prática clínica aqui em Brasília, e a partir daí a gente tem apresentado algumas reflexões sobre a sociedade, né? Agora o próximo vai ser sobre a sociedade do cansaço, né? A sociedade que tanto adoece as pessoas, né? E que por muitas vezes também adoece o mundo, né? Porque ao nós nos organizarmos
em torno, né, desse objeto do desejo, né, ou da realização dos desejos, né, o dinheiro como um objeto de realização dos desejos, ele acaba virando também um objeto que causa muitas disputas entre os países, muitas disputas entre os empresários e muito dano à saúde e o ambiente do planeta, né? Então, eu acho que quando a gente reflete, quando a gente faz uma reflexão sobre o sentido das coisas, ela é também muito transformadora. Então, talvez eu esteja aqui por causa disso, né? Outro ponto que me parece que eu não sei se eu poderia dizer também, né? Que eu acho que o Instituto tem um valor muito forte, né? O que a gente construiu, e eu acho que aqui eu vou contar um pouco, não sei se eu adianto, Adriano, alguma parte Não, vamos só ficar agora na da apresentação apresentação, pessoal. mas vamos deixar então para o Matheus, que eu estou curioso para contar uma historinha aqui, mas eu vou contar mais para frente. Segura aí um tiquinho, segura aí que a gente quer ouvir essa história, mas daqui a pouquinho você conta essa história. Eu acho que a gente tem muitas histórias boas para contar, né? Mas vamos lá, Matheus, fala um pouquinho de você, pro pessoal te conhecer. Matheus nem sempre aparece, fica mais, né? Nunca tá nos cursos, então o pessoal conhece menos o Matheus. Eu tô mais ativo nos bastidores, digamos assim, né? Então, para quem não me conhece, sou Matheus Rodrigues. Meu Rodrigues é o mesmo de Adriana Rodrigues, como ela já falou, sou filho da Adriana. E bem, não tô no Instituto desde que ele começou, né? Eu cheguei um pouquinho mais tarde, assim, entrando dentro desse triunvirato dos sócios, assim, formando essa tríade. Mesmo porque quando o Instituto começou, eu estava ainda no meio da minha graduação. Do meio para o final da minha graduação, eu sou formado em filosofia. E hoje estudo, assim, estou fazendo uma especialização, uma pós-graduação em psicologia, né? E acho que não é à toa trazer um pouco também da minha formação, digamos, por assim dizer, acadêmica, né? Porque eu acho que tem uma parte da minha personalidade que se identifica muito com esse universo do estudo, né? Sou uma pessoa que estuda bastante, acho que facilmente estudo em excesso, assim. Esse é um lugar que eu sempre tô atento para não passar. E um pouco da minha paixão com o estudo, assim, tem um pouco a ver com o fato com o fato de ser capaz de entender o mundo, assim, né? Com ser capaz de conversar, de se encontrar com a estrutura íntima das coisas, digamos assim, né? E se comunicar com ela. Um pequeno prelúdio filosófico, né? Mas para trazer, digamos assim, uma áurea de sentido e significado para o fato de eu cuidar da comunicação no Instituto. Então, eu tô aí sempre, né? Sempre fazendo as peças, os nossos criativos, trabalhando muito na publicação dos nossos posts, na estruturação de uma estratégia para os nossos canais de comunicação, então aqui no podcast, na newsletter que a gente mantinha com mais frequência antes, mas que agora ela vai se transformar um pouco, né? Pensando como vai acontecer nossa comunicação nos nossos grupos de WhatsApp, nos nossos encontros, nos nossos programas, treinamentos, ciclos, né? Jornadas, a gente faz muita coisa. E eu tô nesse apoio, né? E nesse trabalho, assim, construindo junto essa comunicação. Eu fui chegando no Instituto devagarzinho, né? Eu comecei de um tempo atrás, que quando a gente estava começando, assim, eu me lembro que a Adriana contratou uma designer e que estava cobrando um valor, assim, que não era caro, mas também não era barato. E fazia umas artes horríveis, horrorosas, assim, né? Pelo menos eu achava, assim, péssimas. E embora eu não seja designer de formação, eu estudei um pouco de design na faculdade, assim, por fora. E aí eu sugeri de, né, fazer os design ali e conseguir uns trocados com isso também, né? Era universitário e tal. E aí, a partir daí, eu fui entrando cada vez mais e agora a gente tá aqui tocando essa empresa junto, né? Então, essa é, digamos assim, uma apresentação ampla aqui da minha pessoa. Bem, então você que está aqui nos acompanhando já sabe quem somos, o que estamos fazendo aqui, e acho que, enfim, para a gente entrar agora no papo mesmo
que a gente está se propondo aqui, queria que a gente relembrasse um pouco do começo, né, disso aqui tudo, né, pra gente começar do começo, né, então falar um pouco do nascimento do Instituto. Como eu não estava aqui, eu jogo a piteca para minha mãe e para o Evandro, para enfim, relembrar como é que foi esse começo, assim, né? As primeiras conversas, quando é que essa decisão foi tomada, quanto tempo demorou para essa decisão ser tomada, quais eram os medos de tomar essa decisão, sabe, assim, e o que deu coragem, né, para tomar essa decisão. Quero ouvir vocês também. Né? Que é o início de tudo, né? Então eu começo porque eu acho que vem aí desse lugar, né? Eu, quando comecei a trabalhar com a psicologia do dinheiro na clínica, porque assim, eu fiz alguns cursos de psicologia econômica e que me chamavam me chamavam muito a atenção e que eu gostava bastante. Mas eu olhava, eu sabia que aquilo era linha de pesquisa, né? A professora Vera falava isso, gente, aqui é linha de pesquisa. E eu falava, mas como que eu vou trazer isso para a clínica, né? Vendo a realidade que eu estava ali naquele momento, atendendo pessoas, orientando pessoas que tinham essa questão com dinheiro e que aquilo não, só a orientação financeira não ia, enfim. Daí eu comecei então a olhar para a psicologia como um todo, comecei a olhar para outros autores, ler alguns artigos mais focados no estudo da psicologia do dinheiro, mas também não traziam a aplicação clínica, né? Então eu fui me debruçando literalmente assim, entendendo como que eu poderia fazer aquilo. Aqui em Brasília tinha uma psicóloga que ficou, era minha supervisora, dava alguns cursos nessa área, né, mas não tinha o nome de psicologia do dinheiro, mas falava um pouco sobre esse olhar, esse olhar para os números, para o dinheiro de uma forma mais pelo viés da psicologia. E aí eu fui me encantando e isso foi dando certo, né? E eu fui desenvolvendo um jeito de atender essas pessoas. Na clínica, eu comecei a atender só pessoas com essa demanda e aí nasceu uma vontade gigante, gigante. Eu digo que não é uma vontade. Tem coisas que às vezes a gente simplesmente sente uma vontade, é difícil a gente racionalizar e entender exatamente por que que a gente sente vontade de fazer aquilo, né? Mas sabe quando você descobre uma coisa que é muito boa, a boa nova, e você quer que todo mundo fique sabendo? É mais ou menos assim. Eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, a gente como psicólogos, nós temos uma capacidade de ajudar tanto as pessoas também por essa esfera. Porque a pessoa chegava com uma queixa relacionada ali à vida financeira dela. Eu não ficava nos números, eu não precisava ficar nos números, a gente ia olhar a raiz, as causas, aquilo que estava provocando aquela ponta do iceberg, ou seja, aquele sintoma que se apresentava na vida da pessoa como uma disfunção praticamente financeira, uma desorganização financeira, um endividamento recorrente. Então, a gente foi olhar para as questões psíquicas e o simbólico do dinheiro que estava ali representado. E aí, com isso, eu percebi que eu, sozinha, eu ia atender poucas pessoas. Poucas, poucas, poucas. E aí, eu queria, nasceu esse desejo, mais psicólogos pudessem também atender, porque assim a gente podia espalhar essa realidade, sabendo que hoje uma das causas e um dos principais fatores de estresse hoje é a questão relacionada a dinheiro. Então, eu vi um grande potencial nosso na clínica e ninguém estava falando disso, ninguém estava olhando para isso, sabe? Isso me angustiava. E aí, então, eu comecei a dar cursos para psicólogos, chamar a atenção dos psicólogos para esse tema e fui rechaçada, fui criticada, fui menosprezada, né? Porque era um tema novo, porque não era um tema que se é visto como um tema relevante para um consultório clínico, porque tem dores maiores das pessoas que a relação dela com o dinheiro, era isso que eu ouvia. Enfim, e aí indo para cidades e atendendo as pessoas, indo para cidades para dar curso para os psicólogos também, a gente começou a romper. Não, mas peraí. Então, você tá falando que no começo, então, tipo assim, porque a galera. Porque eu acho que isso é um ponto interessante, né? Depois a gente pode abrir mais sobre isso, mas a galera te criticava, ou seja, como se isso fosse uma Sim, coisa. Um tema menor, é isso? sim, teve uma pessoa, essa ficou emblemática, né? Em um dos cursos das cidades que a gente estava fazendo a divulgação, ela recebeu o e-mail, uma psicóloga recebeu o e-mail e respondeu o e-mail dizendo que eu deveria estar trabalhando com pessoas com câncer, cuidando de pessoas com câncer e não falando de dinheiro.
Entendeu? E daí eu não estou dizendo que a dor de quem tem uma doença, seja ela qual for, inclusive um câncer, é menor ou maior, porque eu não preciso comparar dores, né? Mas a verdade é, a dor que estava envolvida na relação do indivíduo com o dinheiro estava sendo desprezada e desqualificada, né? E por isso, o que eu escuto ainda hoje no consultório é pessoas que chegam e falam assim: passei por 4, 5 psicólogos e nenhum entendia o que eu estava falando. Ou como recentemente eu recebi uma pessoa para conversar e ela falou assim: olha, eu precisei sair da minha psicóloga porque eu estou falando da minha dor em relação ao que eu estou vivendo hoje e ela não está entendendo o que eu estou falando. Ela está minimizando. Então, ainda, e eu acho que a gente tem uma longa caminhada para romper essa visão ainda tão distorcida, né? Então, começa as coisas nascerem daí, e nasce também um desejo muito grande quando eu vejo Aí entra também um pouco agora como tudo surge, porque aí eu comecei a namorar Evandro, nessa época que eu estava indo para cidades dar curso, né? E Evandro foi comigo em algumas cidades, ele começou a ir comigo nas palestras que eu dava, eu sempre fui muito convidada para dar palestra, e eu estava indo dar palestras em instituições, igrejas, entidades religiosas, eu em qualquer lugar, escola, né? Onde me chamava, eu estava falando, porque eu queria dividir aquilo que eu tinha descoberto, né? E Evandro falou assim, um dia: Adriana, mas o que você está falando, o que você está fazendo, precisa ganhar voz. As pessoas não sabem isso, não entendem isso que você está falando. Isso é novo. Isso é muito novo. Eu falei: sim, eu sei que é novo, né? Mas tô indo do meu jeito aqui, como é que eu tô dando conta? E aí um dia e Evandro pode complementar isso, né, Evandro? A gente estava lá no apartamento dele, subimos assim para uma cobertura do prédio. E a gente estava lá conversando, e ele falou: Adriana, eu queria saber o que que você quer em relação a isso que você está fazendo. Indo nas cidades, dando treinamento, o que que você quer? E aí eu falei para ele: eu quero muito, eu sonho com um lugar. Eu sonho com um lugar em que ele pode treinar os psicólogos, que ele pode. Porque isso vai fazer multiplicar, isso vai chegar a muitos lugares que eu sozinha jamais vou chegar. Isso vai morrer em mim, eu não quero que essa descoberta morra aqui. E eu sonho com um lugar que ele possa acolher qualquer pessoa. Eu sonho com um lugar que uma pessoa que está passando por uma queixa financeira, uma queixa relacionada a dinheiro, que a gente pode falar aqui que queixas são essas, ela chegue e ela não fique pingando de um lugar para o outro, porque ela não sabe para onde ir. Isso ainda, o Instituto ainda não chegou lá. Mas um lugar que ela chegue e que ela vai encontrar o acolhimento devido, respeitoso, em que se ela precisar de um psicólogo, ela tem acesso, se o caso dela, porque ela não sabe, às vezes, os profissionais que ela precisa, mas esse lugar teria condição de mostrar para ela os profissionais que poderiam ajudá-la, uma equipe multidisciplinar, né? Isso ainda faz parte, a gente pode falar mais ainda dos sonhos para o Instituto, né? Nasce desse lugar. E aí, nesse dia, o Evandro ouviu isso, ele falou assim: nossa, isso é muito bacana, isso é muito bonito. Adriana, eu gostaria de entrar nessa com você, né? E foi essa primeira conversa, né, Evandro, que a gente teve ali na cobertura, que a gente começou, então, juntos a pensar concretamente como é que seria o Instituto. E agora, para eu não. Porque senão eu fico aqui até amanhã falando sobre isso, vou deixar Evandro também falar um pouquinho da percepção dele desse início do Instituto, né? Bem, assim, eu acho que a Adriana já fez aí uma introdução, né? Mas aquilo reverberava, como diz a Adriana, debaixo da minha pele, né? No sentido que só você consegue compreender, né? Eu tinha um bom salário, estava me separando, né, depois de um casamento longo, e ao mesmo tempo, assim, eu estava com algumas dívidas e eu não conseguia enxergar a saída. E também conseguia perceber nas palestras, né, o quanto a gente, no meu casamento anterior, eu não conversava sobre dinheiro. A gente não conversava sobre dinheiro, não dialogava, havia muitas coisas que não eram ditas, né, e o quanto aquilo criava alguns problemas, né? Eu estava com alguns investimentos em construção de casa e coisa que aquilo demandava muito gasto, né? E ao mesmo tempo não viabilizava. Quando você estava fazendo esse patrimônio, você não viabilizava outras coisas. Então acabava, na realidade, para você construir às vezes esse patrimônio, gerava algumas dívidas. E minha filha resolveu passar numa faculdade de medicina particular, né? E aí a coisa sai e resolvemos bancar isso, né? E com a separação,
as contas começaram a ficar mais apertadas e ficavam mais para o meu lado, né? Então eu comecei a pensar, pô, como é que eu vou sair dessa situação? E assim, eu acho que a saída veio quando simplesmente assim, eu consegui sair do túnel da escassez, assim, né? Que eu consegui encontrar o caminho que estava ali na minha frente, mas não conseguia enxergar. Eu tinha como sair, mas não sabia como sair. Então, esse apartamento mesmo que a Adriana falou que a gente foi lá e tomou essa conversa, né, ele é fruto dessa saída, né? Se eu tinha encontrado a saída, era uma saída não tão difícil, mas eu não estava enxergando e conseguindo nem perceber. E aí entrou essas viagens, a Adriana estava com, assim, 8 cidades, 6 cidades, não sei, capitais do país para ir fazer cursos, tinha já agendado, então estava indo de curso em curso. E aí eu já tinha pensado assim internamente, eu digo, mas isso vai ser inviável, ela não tem condição de ficar indo em toda a cidade da curso, esse negócio não vai rolar, né? Era assim, ela tinha outro emprego e fazendo isso ia ser muito puxado. E aí entrou a pandemia, e aí vira tudo, muda tudo, não tem mais viagens, e a gente começa, no primeiro momento, pensar, né, que por enquanto é esperar, né, mas o esperar vai tornando muito longo, né, e ao mesmo tempo, assim, a gente não sabia mexer no digital, né, e aí um dia também a gente estava tomando café da manhã, e aí mas a gente não vai dar conta de fazer e tal. Eu digo, vamos fazer uma coisa, vamos apostar, nós vamos fazer um curso daqui a, sei lá, era um mês e tanto, e nós vamos, eu não me lembro exatamente o tempo, né? Mas esse primeiro curso nós fizemos meio de teste, e, assim, eu não tenho os números de cabeça agora, mas deu uma boa turma, uma turma bem interessante. Do psicólogo. Fizemos de psicólogos. O mesmo curso que ela fazia presencial, né? E ela dizia, não, mas eu não sei como é que eu vou fazer agora no online. Então, nós fomos aprender como fazer isso, né? Assim, e aprendemos, e ao mesmo tempo essa área estava crescendo e outras pessoas chegavam para tentar fazer parcerias, né? E aí teve um momento que, assim, um pouquinho antes do Instituto nascer mesmo, que teve um convite, aí eu falei para ela, ó, é o seguinte, eu entro, mas não com esse jeito. Por quê? Porque eu queria que a gente conseguisse manter a coerência, né? Essa que era o valor mais forte que a gente tinha, e essa coerência entre o que a gente acreditava, o que fala e o que faz. Não dava para o Instituto entrar na lógica, né, das promessas mágicas, nem para o marketing da escassez, nem por todas essas estratégias, que a gente precisava garantir a ética, o cuidado, a profundidade. E aí a gente alinhou que tinha que ser a gente para fazer, né? Isso, logicamente, leva todo um trabalho, né? E um desafio em torno disso, porque eu, pelo menos, tive que aprender a mexer e montar, a fazer página, de fazer página, a fazer anúncios, e que não dava para contratar ninguém, porque tem outra venda que é feita no mercado digital, que é da facilidade de se fazer milhões no mercado digital. Isso não é verdade, isso é muito trabalho, tem muitos bastidores, tem muitas dúvidas, e para fazer isso com ética, com respeito e com cuidado, sem mentiras, exige a gente fazer com muito cuidado. E aí, assim, acho que essa é a primeira coerência que a gente buscou para criar o Instituto. Depois aqui, havia uma constatação, né, pelo menos assim, nessas falas minha e da Adriana, de que havia um silêncio sobre essa questão do dinheiro, embora o dinheiro atravessasse tudo. Isso. Atravessava as relações, o sofrimento psíquico, as escolhas das pessoas, mesmo aquelas desejos, né, das pessoas que não se realizavam, ou se realizava, embora realizasse em torno de um uso de um cartão de crédito que as pessoas não poderiam pagar depois. As pessoas se endividavam e ficavam adoecidas por isso. Ou trabalhavam
E pessoas que a gente conhecia faziam isso, trabalhavam demais para poder dar conta de um estilo de vida, de uma forma de viver que não era legal. Mas isso era quase um tabu, né? E eu descobri depois que a palavra dinheiro ela é um tabu para os psicólogos. E a gente, eu acho que até agora, na minha percepção, a gente não tá escondendo esse dinheiro, essa palavra, a gente está ressignificando ela, criando um espaço onde é possível escutar o que está por trás das dificuldades financeiras das pessoas, as histórias, os medos, os padrões que se repetem sem a gente perceber e sem culpar o indivíduo. E sem dizer que ter mais dinheiro é mérito pessoal, individual, mas que não faz parte de um contexto de sociedade, de história de vida, né? Então tem Eu todo acho que é um... bem isso, né, Evandro? Acho que o nascimento do Instituto, ele tem todos esses desejos, né, embutidos nele, né? Todos esses nossos anseios, né, por uma sociedade, por uma forma de falar sobre o dinheiro, sobre uma qualidade de vida, sobre o bem-estar, sobre a humanidade, a cooperação. Acho que tem muita coisa envolvida aí. E vamos ver se a gente consegue falar um pouco mais delas todas aqui hoje, é, né? Vamos ver. assim, só para encerrar, e eu fico muito feliz assim, quando eu vejo que a gente conseguiu construir uma linguagem, construir um modelo, fazer uma proposta formativa consistente e mantendo firme esse cuidado com o que a gente falou, né? Assim, com essa coerência, né? E assim, não é para crescer muito rápido, mas está crescendo, tá? Nós temos mais de 250 pessoas que já passaram pelo programa de autodescoberta financeira. Ajudar esse tanto de pessoas parece muito bom. Mais de 200 profissionais passaram pelos seus cursos de formação. Tem uma rede de quase 600 psicólogos envolvidos em torno das rodas de conversa, né? Então, assim, eu acho que estamos indo, além de outros trabalhos que eu não estou citando aqui. Fizemos o primeiro encontro assim, técnico científico, trouxemos pessoas respeitadas na academia que nos procuraram para dizer, cara, o que vocês estão fazendo é muito legal, é muito bom. Eu até me arrepio, né? Porque assim, foram 60 pessoas no primeiro encontro, mas com um significado muito forte, de pessoas que assim são representativas da academia, que estudam e que reconheceram no esforço colocado um grande avanço, né? Então eu fico feliz com isso. Assim, eu diria que ainda bem que fizemos esse caminho, né? E como a gente disse lá tinha no início, né? E é uma mensagem que a gente passa: o caminho se faz ao caminhar, Isso. com calma e com alma. É Uhum. preciso Nosso manter esse. lema. Eu lembro, né? Com calma e com Nosso alma, o lema. caminho se faz ao É, caminhar. Então é isso. Eu acho tá que bom. deu certo até agora. Deu certo. Deu certo. Só para finalizar esse pontinho, assim, eu acho que no início também a gente tinha a ideia de oferecer cursos, conteúdos, de oferecer essa coisa do atendimento e tudo, mas eu acho que o Instituto se tornou uma coisa que não era só isso. Assim, ele virou um espaço de reconstrução subjetiva, profissional, político, uma comunidade para tratar, né, desse tema com verdade e com coragem. Eu acho que esse foi um ganho que a gente não esperava, não está planejado, né? Não estava planejado. Não. E a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E eu acho que essa que é a delícia da vida, por um certo lado. Matheus, esse aí é um pouquinho o resumo, porque enquanto o Evandro foi falando, eu fui lembrando de muitas outras coisas aqui também, sobre esse nascimento do Instituto e o momento de pandemia, nasce no meio de uma pandemia. No primeiro ano de pandemia, eu fiquei muito focada no trabalho da Câmara, né, que eu sou servidora da Câmara dos Deputados, então eu não tive como olhar para as questões do trabalho mais voltado para a psicologia. E depois veio uma demanda grande por clínica também, né? Então a gente ficou muito envolvido até que a gente conseguiu dar o passo ali também para fazer nascer o Instituto em 2021, no meio da pandemia. Logo depois desse curso que a gente deu para psicólogos, a gente falou assim, não, vamos fazer ele nascer oficialmente, né? Nos documentos. Foi aí que a gente então abriu oficialmente em documento, né? Digamos assim, fizemos a certidão de nascimento do Instituto. Cara, muito bacana. Fiquei também com vontade de levantar várias bolas aqui e vou fazer isso no próximo bloco, né? Mas acho que
que uma coisa, né, que então é muito bacana, assim, porque a gente já fala um pouco bastante disso, assim, a gente já fala um pouco bastante disso, é ótimo. Mas que o Instituto, enquanto empresa, né, enquanto CNPJ, enquanto esse formato, ele é como que a floração de um trabalho que vem de 20 anos aí, né, de mais de 20 anos. E acho que isso é bem importante enfim, acho que essa é uma coisa que é bacana de falar, assim, né, que ainda mais hoje em dia, e eu vou aqui falar a última coisa, a gente vai pro próximo bloco, assim, mas Por favor. para talvez honrar esse tempo, né? Porque eu acho que hoje em dia, e acho que isso tem super a ver com o que eu quero trazer no próximo bloco, com os desafios, né? Um pouco do que o Evandro trouxe, mas que é o tempo das coisas, sabe? Eu vejo que hoje existe um imperativo de pôr as coisas para rodar muito rápido. E eu gosto da ideia de, né, fazer um mínimo produto viável, por exemplo, e começar e testar. Mas a gente que está, né, dentro desse universo do marketing digital, assim, estudando um pouco essa questão, né, do mundo digital, pelo menos o que eu observo é uma galera que às vezes não tem nem base e já quer começar um instituto e mudar tudo. E, enfim, acho que cada um segue o coração e o que acha que tem que fazer, mas também honrar esse trabalho que foi semeado com calma e paciência, né, e foi feito de maneira, entre aspas, silenciosa por muito tempo, né? E que agora floresce, né? E tem base e força para florescer, né? Então não é... O Instituto tem 4 anos, mas assim, não é de 4 anos que a gente... que o que a gente está oferecendo apareceu, né? Digamos assim. Tem 4 anos que a gente começou a falar disso dessa maneira. Mas vamos pro próximo bloco. Bem, nesse bloco eu queria trazer um pouco alguns desafios específicos, né? O Evandro, ele trouxe uma coisa bem bacana, que eu acho uma coisa que a gente conversa muito aqui, que eu queria trazer essa bola pra gente conversar publicamente, que é o tempo das coisas, né? Já falei desse tempo, mas agora o tempo dentro dos nossos processos internos aqui do Instituto, né? A gente hoje, enfim, a gente investe muito dinheiro na empresa, né? A gente já contratou muitas mentorias, já fizemos muito cursos, né? Já fizemos muitas colaborações assim com outros profissionais para potencializar o nosso trabalho. E o que eu observo é que de muitas formas assim, essas colaborações que a gente teve sugeriram para a gente um modelo de desenvolvimento e crescimento empresarial, digamos assim, com o qual a gente nunca se sentiu tão confortável assim, né? Eu acho que a gente desde o começo sempre sentiu que a gente queria fazer alguma coisa um pouco diferente, porque de alguma maneira, lá no fundo, a gente sempre soube que a forma como as coisas estão sendo feitas hoje não eram tão compatíveis com os nossos valores, né? E eu acho que e a gente paga um preço por isso, eu acho que a gente paga esse preço conscientemente, com alegria, que é o preço de um crescimento mais lento, né? Porque a gente não assume, não toma fórmulas prontas que a gente sabe que funcionam, mas que, por outro lado, não conversam tanto com os nossos valores. Vou dar um exemplo. Um modelo de marketing agressivo, né? Pensando aqui na comunicação, na comunicação, né? Na parte que eu estou mais dentro do Instituto. Facilmente a gente poderia ter entrado numa comunicação mais agressiva, né? Digamos assim, que ative muito o público, que gere uma compra por impulso, né? Enfim, esses recursos estão aí, eles estão à disposição de qualquer profissional do marketing. E a gente escolhe conscientemente fazer diferente, né? Inclusive, já teve vezes que a gente abriu o carrinho para o nosso produto só 24 horas depois de fazer o pitch de vendas. Isso é, digamos assim, um absurdo completo para o marketing. Mas a gente quis fazer esse exercício, que aqui está o produto, a gente apresentou ele para as pessoas interessadas, que no caso acho que era o PAF, né? O PAF do ano passado. Mas vocês vão ter 24 horas para pensar bem e se conectar com isso para tomar uma decisão com consciência, né? Enfim, isso aqui não é um modelo de como a gente faz as coisas, mas eu acho que esse exemplo reflete um pouco do jogo que a gente gosta de jogar. E o que faz sentido pra gente. Então, eu queria jogar um pouco essa bola para vocês, assim, né?
desse valor que dá outro ritmo para a empresa, né? E do que a gente ganha, do que a gente perde com isso. Posso conversar? Não, eu acho que assim, pensando em desafios e aprendizados, eu acho que o maior desafio desses 4 anos, né, é sustentar os princípios quando tudo ao redor convida a fazer o contrário, né? Essa é, assim, por várias vezes, né, a gente tinha que escolher, pô, cara, mas não é para fazer, a gente não pode fazer desse jeito, não quer fazer desse jeito, isso fere nossos princípios, mas há toda uma preparação para fazer o contrário, né? Crescer com ética no mercado que permite atalhos e manipulação exige firmeza e consciência para tomar decisões. E aí eu acho que isso é importante. Assim, quantas vezes não dizem assim, não, mas o PAF não faz muito sentido. Eu disse, não, a gente tem que arranjar um formato que faça sentido. Aliás, muitas pessoas diziam assim, mentores, né? Mas isso não faz sentido do ponto de vista financeiro e tal, não sei o quê. Eu digo, não, mas faz sentido do ponto de vista da mudança que nós estamos conseguindo das pessoas, do depoimento das pessoas, o que as pessoas estão fazendo. Então, o nosso desafio foi como construir um papo que faça sentido do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de manter aquilo que é transformador nele. E eu acho que a gente vem conseguindo, né? Desde a primeira. Eu virei até editor de vídeo para poder botar o PAF no ar, né? Mas esse processo ele dá lastro, né? Porque a gente construiu. Eu acho que é isso que deu lastro, né? E eu diria assim, que todo mundo que começar um negócio, seja ele qual for, saiba o porquê do que você faz. Porque vão aparecer atalhos, dificuldades, pressões, promessas fáceis, vontade de desistir, dizer que não vale a pena, que eu não estou, assim, tanto trabalho, e só quem tem clareza sobre o propósito consegue dizer não para o que parece tentador, mas que esvazia o projeto no longo prazo. Então, assim, eu digo que eu sou quase guardião e apaixonado por isso, sabe? Porque eu acho que isso é que vai nos levar para um crescimento sustentado, um crescimento saudável. E não é porque nós não gostamos de dinheiro. Não é isso. Nós não queremos ganhar. É porque eu não quero ganhar dinheiro fazendo os outros sofrer. Eu não quero ganhar dinheiro causando sofrimento em ninguém. Não quero vender ilusão. Eu quero terminar com a coragem de dizer assim: nós fizemos e fazemos por isso, e defender meus princípios e meus propósitos. Eu acho que essa foi a maior dificuldade: sustentar os princípios. E entender que, para isso, é preciso ter firmeza para garantir, senão você esvazia o seu projeto e tem hora que você não sabe mais o que você está fazendo. Então, eu vejo muito no mundo digital a venda da facilidade, essa coisa do dinheiro, que é muito fácil ganhar dinheiro, ou então muita gente tentando vender como se assim, não, agora você vai. É o culto da prosperidade, do mindset da riqueza, é o culto, né, da meritocracia. Isso só adoece as pessoas e é vazio. E nós estamos lidando com gente, com saúde. Nosso propósito é cuidar das pessoas, porque isso, cuidando das pessoas, você cuida do mundo, você cuida da vida em coletividade, é sair do individual para o coletivo. Então, eu acho que isso foi o grande desafio e eu acho que é também a grande oportunidade de sucesso. Eu concordo que esse foi um dos nossos maiores desafios. Acho que tem outros também, mas fazendo esse recorte da questão da forma que se vende nas redes sociais, no digital, um produto digital, né? A venda de um produto digital, do jeito. Muitas vezes eu olhei e falei, cara, se eu usasse essa linguagem aqui, eu tenho certeza que funcionaria muito. E a gente teria uma turma hiperlotada. Não é difícil a gente trazer uma linguagem que, que atraia, né? As pessoas elas estão tão sofridas, com tanto desejo de mudança, que você pode oferecer ilusões e elas vão acreditar, né? Ainda mais se você tiver um sorriso no rosto, um jeito de falar às vezes mais convincente, se mostrar próximo, se você mostrar o seu cenário de sucesso, né?
do jeito que eu me visto, como eu tô, isso tudo posso influenciar o outro a acreditar que eu tenho a fórmula mágica para o enriquecimento. E que a psicologia vai te dizer o que você precisa fazer para você ficar rico, né? Mas não é isso que a gente quer. E não é nisso que a gente está apostando, no sentido de, não é nem uma aposta, não é isso que a gente acredita, né? Eu não acredito, que a missão da psicologia e que a minha missão também passe por fazer as pessoas ficarem ricas. Elas até podem ficar se elas quiserem, se elas acharem que é bom e se elas traçarem o caminho para isso. Mas o que a gente está falando é algo que, na minha concepção, tem muito mais valor, né? Que é justamente a pessoa se encontrar aquilo que é importante para que ela possa colocar o dinheiro no lugarzinho dele, ela saiba o quanto que é suficiente para ela ter uma vida boa, uma vida que satisfaça ela, uma vida que faça sentido para ela. Porque não adianta ela ter milhões se ela estiver completamente desconectada dela mesma, da própria existência, das pessoas que importam para ela, né? Então, seria muito fácil se eu usasse essa linguagem da riqueza, se eu prometesse para os psicólogos quanto de aumento de renda eles vão ter se eles fizerem os meus cursos. Olha, quem não quer ouvir, né? Venha fazer que você vai ganhar tanto, você vai aumentar, isso até vai acontecer, mas não é essa a promessa, né? Então a gente sabe que tem determinadas promessas que vendem, né? Tem determinadas linguagens, a linguagem vai acabar agora, só tem esse último momento, você tem que comprar nesse minuto que eu acabei de te dizer mil coisas maravilhosas sobre o produto e que você está aquecido e que se eu te disser agora você pode comprar, a pessoa vai comprar, mas não é isso que a gente quer. Porque o que a gente está dizendo para as pessoas é para e pensa antes para você não ter uma compra impulsiva. Vai lá, vamos entrar de novo, fazer suas contas se você consegue fazer, né? Porque nem todo mundo consegue fazer suas contas. Por isso que a gente está aqui para ajudar, né? Emocionalmente falando. Então, a gente quer dar tempo, a gente quer que as pessoas percebam, que elas tirem as dúvidas delas, que elas amadureçam, que quando elas fizerem essa escolha, elas estão conscientes das escolhas delas. Isso tem consequência, Matheus perguntou, né? O que que é isso tem de bom e de ruim? Tem de bom porque a gente tem que estar perto de pessoas que estão muito conectadas com esses nossos valores e que acreditam tanto quanto acreditam nisso. E é por isso que a gente está formando essa grande comunidade, é por isso que tem tanta gente e o Instituto tem uma coisa que está acontecendo hoje que me comove tremendamente, que não era algo que eu imaginava que iria acontecer, mas ele tem um nível de adesão e de desejo de permanecer junto que é muito maior do que eu imaginava. Então as pessoas elas chegam e elas querem ficar. Elas encontram, tem gente que fala assim, encontrei o meu lugar, né? Encontrei os meus, encontrei aqueles que pensam como eu, né? Que não estão nessa alucinação louca aí que o marketing está colocando ou que se está vendendo em torno do dinheiro. A gente tá vendo, o que a gente está falando sobre dinheiro é diferente do que estão falando por aí. Então, isso me faz acreditar que a gente está no caminho certo, sabe? Que a gente está conectado com aquilo que realmente tem valor e importância para nós. E estamos convidando aqueles que também sentem que isso tem valor para eles de estarem juntos, né? Aqueles que não se sentem atraídos por essa linguagem ou por essa forma de ver o mundo, não vão estar juntos e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Então, o que que a gente tem com isso? Talvez a gente já tivesse 1.000 alunos, 2.000 alunos, se a gente estivesse usando outra linguagem, né? E hoje a gente não tem, a gente tem menos. Talvez eu tivesse ganhado muito dinheiro. Não, a gente ainda não ganhou muito dinheiro, né? A gente investe, a gente cuida, a gente treina, né? A gente está plantando, né? Então, talvez são 20 anos. Eu tenho 20 anos de experiência trabalhando com psicologia focada na relação do indivíduo com o dinheiro. Talvez se eu olhasse e falasse assim, nossa, agora que eu vim para esse negócio de marketing digital, eu vou vender horrores, né? Não, com essa linguagem, com essa estratégia que a gente usa, é mais devagar. Então, eu diria isso, né? Que essa estratégia torna as coisas mais lentas, não por isso ruins, né? Mas mais lentas, mais reais. Eu diria até reais e consistentes. Não sei se eu respondo, É, Matheus. Adriano, você falou aí de raiz, né, e crescer, né? Eu queria dizer assim que às vezes tem uma coisa que não é pensada, né? A planta,
ela primeiro cresce as raízes, né? Para depois, uma planta muito grande, ela tem raízes muito profundas. Ela cresce as raízes e a raiz sustenta. Crescer na velocidade que algumas pessoas conseguem, pode ter sim suas raízes muito fortes, né? Só que eu não sei se são as raízes que eu quero ter, tá? Uhum. Mas crescer devagar, com profundidade, permitindo criar algo que é útil de verdade para pessoas e que não depende de espetáculo para existir, me faz mais sentido para mim, entendeu? Mexe com o meu coração, né? Então eu prefiro essa raiz que faz com que me mobilize. Hoje, por exemplo, eu não entrei na turma do PAF, mas eu senti tanto de não entrar, Uhum. porque aquela aula, aquele processo, e eu encontrei com amigas lá na feira, né, com a Carla do Nossa e com a esposa dela, e a gente falou exatamente sobre isso, assim, o quanto ela, que é planejadora financeira, tem encontrado pessoas que estão precisando de psicólogos que consigam olhar por dinheiro, né? E a gente conversava que o dinheiro está passando no consultório e o psicólogo não consegue olhar. Uhum. E isso é um processo de adoecimento, né? Então, Uhum. eu acho que assim, se alguém me disser crescemos devagar, eu não sei se nós crescemos devagar, talvez a gente tenha crescido com muita profundidade, né? E se Uhum. vamos ser uma árvore grande ou de grande copa, eu não sei, mas se a gente for uma árvore com uma flor muito bonita, pequenininha, mas já está muito bom, na minha Estamos cabeça. atraindo tanto beija-flor, né? Então, eu acho que é um pouco mais nessa perspectiva. E é uma coisa que eu não, que, sim, seria contra tudo que eu acredito na vida se a gente pudesse pensar nessa coisa de ir tão contra os meus princípios, É. defendendo uma coisa tão Mas eu queria até individualista. trazer um outro ponto, sabe? Saindo um pouco dessa coisa da linguagem, do marketing, da forma de venda de um produto, eu queria trazer um outro ponto muito pessoal, né? À medida que você foi falando, Evandro, me fez lembrar desse ponto que talvez seja até mais, não sei se mais interessante, mas para mim talvez ele seja mais interessante do que até esse de venda, que é o meu próprio processo interno de colocar algo no mundo, de acreditar em algo, de assumir o meu lugar, a minha posição. Eu comecei com esse tópico, a estudar isso. A minha filha, que hoje tem 21 anos, estava na minha barriga. Até me emociona. E então, meus filhos foram nascendo, foram crescendo, eu fui criando três meninos, né? Três filhos lindos, maravilhosos. Vocês estão vendo o Mateus, né? Mas os outros dois também são lindos, maravilhosos. Eu fui crescendo filhos, né? Fui criando, fui cuidando de casa, fui cuidando de movimentos que eu participava, fui trabalhando na Câmara. E esse sonho aqui dentro, essa coisa, sabe, que não tinha muito espaço também para ela brotar e ser cuidada. Então também tem um tempo e tem uma coisa que é o tempo da vida também, sabe, para algumas coisas, da sua maturidade emocional, da sua maturidade na vida, não sei, eu acho que para mim tem sido isso, né? E eu acho que o próprio Instituto tem me ajudado muito também nesse crescimento pessoal, né? De uma pessoa que eu sou servidora pública há 30 anos e de repente criar uma empresa sem ter know-how e empreendimentos privados, né? Tenho know-how em empreendimento dentro do serviço público, né? Minha atitude, a minha ação, ela é ativa, ela é proativa, mas fora do serviço público não. Então não tinha, né? Então também tem isso, sabe? São muitas descobertas e das minhas próprias realidades e muitos confrontos internos para descobrir também quem é a Adriana nesse lugar e quem eu quero, como eu quero estar nesse lugar, né? E eu acho que isso também leva um tempo de maturação, sabe? Então, e eu falo isso pensando aí em muitas mulheres, né? Que têm os seus filhos, a carreira,
que passam por relacionamentos, né? Às vezes relacionamentos conflituosos, às vezes passa por um divórcio, como eu passei, como o Evandro passou. Ou seja, a vida está acontecendo, né? E a gente também tem os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades de colaborar com o mundo de forma muito efetiva. Eu sinto que eu colaboro com o mundo quando eu crio muito bem os meus filhos, por exemplo. Eu sinto que isso é uma colaboração muito significativa quando eu educo os meus filhos para o mundo, porque eu sei as almas boas que eles têm para esse mundo, né? E tem essa parte também profissional. Então, sem querer me estender demais, mas também para trazer esse lugar de desafio, né, para gente, e eu diria até para nós mulheres, né? Que eu acho que um outro desafio meu aqui no Instituto foi quando eu me toquei que eu estava entre dois homens. E aí eu acho que esse é um ponto importante também de desafio para a gente pensar nessa coisa das mulheres, né, do feminino e do masculino. E quando eu me dei conta que eu estava entre dois homens que têm opiniões fortes, dois homens que são dois estudiosos, né? E que de repente eu fui me deixando sumir nesse lugar também. Não que eles estavam me convidando a sumir, não é assumir, é sumir. Eu fui perdendo força, né? E teve uma hora que eu tive que olhar e falar: opa, peraí, né? Calma aí. Nesse lugar aqui eu também existo, e nesse lugar aqui também eu preciso assumir esse meu lugar. Então também foi um momento muito bonito, eu acho, nessa trajetória, né? De repente olhar e assumir. E acho que eu ainda tô nele, né? Cada vez mais, assim, de assumir também esse lugar como uma mulher que tem voz, que pode se expressar, que pode dizer o que pensa, o que sente, porque eu vim de um lugar em que isso não era tão simples assim para mim, ter voz, né? E de repente agora eu tenho voz e eu quero saber como eu vou dar voz para minha voz, o que que eu vou falar nesse canal de comunicação que se abre, né? Então, eu acho que isso também é um desafio e é um lindo aprendizado para mim, sabe? Poder olhar para trás e falar: caramba, tô gostando dessa Adriana também, que tá se colocando, que tá se posicionando, que tá mostrando, que tá dizendo o que gosta, o que não gosta, o que quer, o que não quer, o que acredita, o que não acredita, e que quer cada vez mais poder expressar isso, inclusive nas redes sociais, que eu ainda acho que eu expresso pouco, de fato, a minha voz, né? Eu acho que eu ainda falo em nome de alguns autores, em nome de algumas coisas, mas tem muita coisa que eu descobri, tem muita coisa que eu vivi, tem muita coisa que eu tenho de experiência, né? E que eu desenvolvi de habilidade. E aqui não é uma coisa de me colocar em um altar, não é isso, mas é de dizer que assumir aquilo que eu conquistei também. Né? E eu acho que no Instituto eu também estou nesse processo de autodescoberta desse meu lugar. É bacana falar autodescoberta, né? Por causa do programa, o programa Autodescoberta Financeira, mas eu estou com outros níveis de autodescoberta também aqui dentro desse lugar. Então, eu acho que empreender é também esse espaço de se descobrir em um novo papel. Né? Em um novo papel, que você também está construindo à medida que a sua empresa também está crescendo e está se posicionando, né? Só fechei parênteses. Nossa, é incrível isso, assim, né? Ouvir você trazendo esses pontos me fez pensar em muitas coisas, assim, porque eu acho que o nosso trabalho aqui no Instituto, né, ele tem ressonâncias, eu vou usar a palavra filosóficas, mas filosofia no sentido mais amplo de tudo, assim, né? Ele tem ressonâncias muito grandes, assim, no que tange a forma como a gente vive a própria vida, né? E eu acho bonito isso de que é um processo, de que construir essa empresa é um processo, de que o que a gente propõe para as pessoas fazerem junto com a gente é um processo, e de que são muitos processos que vão se retroalimentando e que, na verdade, estão todos levando para o mesmo lugar, assim, né? Que é essa descoberta de quem nós somos, né? De construir uma vida que tem mais sentido, de ter uma vida com mais propósito, mais plenitude, né? Eu acho isso muito bonito, assim, né? E acho que os desafios é bacana porque quando a gente consegue se manter firme nos nossos valores, a vivência dos desafios, desses desafios grandes que né, qualquer profissional, qualquer empresa atravessa, né? Quando tem essas duas coisas estão tensionadas, né? Os nossos valores estão firmes e os desafios estão sendo apresentados, eles geram um impulso para a gente chegar onde a gente realmente quer chegar, né? Descobrir
o novo, assim, né? E viver esse novo com as pessoas, né? E acho que é isso, assim, né? A gente aqui, 4 anos, a gente é uma baby empresa, eu sinto, né? A gente tá se entendendo no mundo ainda, assim. Sinto que a gente tá numa espécie de adolescência, assim, né? A gente tá, talvez, em meados, na segunda parte da adolescência dessa empresa, se estabelecendo ainda no mundo, né? E, enfim, tô bem contente com o que a gente tá fazendo, com respeito a isso, né, que eu trago agora. Bem, eu queria que agora levar a gente para um âmbito ainda mais, digamos assim, superior, de certa forma, né? Nos estratos da realidade. Quando a gente fala sobre dinheiro, assim, né? A gente já falou um pouco dos nossos valores, assim, e tem uma coisa que veio forte para mim nessa última fala sua, Adriana, que é sobre a forma como a gente entende o dinheiro. E a tensão e a provocação que a gente faz, ou a antítese que a gente propõe diante da forma como a nossa sociedade vê, enxerga, vive o dinheiro, né? Porque eu acho que aqui está uma diferença que ela é fundante no nosso trabalho e que é onde quem está chegando assim meio de paraquedas, às vezes demora um pouco para entender, digamos assim. Talvez sente bem antes de entender, né? Várias vezes eu falava aqui que eu trabalhava com psicologia do dinheiro, psicologia financeira, né? Enfim, um pouco esses termos que a gente ainda está descobrindo e se encaixando dentro deles. E as pessoas me perguntavam, então vocês ajudam as pessoas a ficarem ricas, né? Exatamente. E eu ria. E aí eu ria, a pessoa ria, e meio que às vezes eu ficava por isso, ou então falava, não é muito bem isso, não. Mas quando não tinha muito tempo, ficava por isso mesmo, né? E eu acho que essa fala ela é muito boa para ilustrar a forma como a gente se relaciona com o dinheiro, né? Parece que o dinheiro ele está sempre a serviço da riqueza. E eu acho que a riqueza ela é muito boa, ela é uma virtude, digamos assim, né? A prosperidade, assim, ela é uma bênção, né? Mas eu acho que a gente está tão, assim, cooptado, né? Por uma visão do dinheiro que afasta a gente quase que da beatitude da prosperidade, né? Afasta quase a gente para entender o que é a vida da prosperidade, né? Eu já vou passar a bola para vocês, mas eu queria compartilhar, né? Uma coisa que eu não falei, que eu sou nômade. Nesse momento eu estou no Chile, olhando para vulcões e um fiord aqui na minha esquerda. E hoje eu acordei cedinho, tá um frio da porra já aqui, um inverno chegando. E fiquei cortando lenha a manhã inteira. Depois voltei para minha cabana. Cabana simples, assim, tem uma plaquinha solar, então, né, eu tenho que ligar um gerador de energia para conseguir ligar o meu computador. Cozinhei minhas lentilhas e uma abóbora que colhemos aqui essa semana, aqui na fazenda. E depois eu tive uns 30 minutos tomando um café, assim, lendo um pouquinho ali na varanda. E agradecendo, assim, li um texto sobre a gratidão, assim, a visão taoísta da gratidão, assim, e tava agradecendo. E agradecendo e refletindo um pouco sobre essa coisa da abundância, né? E vendo como a minha vida é muito abundante, assim. Isso, sabe? Assim, como me sinto uma pessoa muito rica. Me sinto uma pessoa muito rica. Muito embora financeiramente falando, não sou rico. Né? Digamos assim, tô viajando aqui pela Patagônia, dando meus pulos para fazer acontecer, mas sem excessos e luxos, né? E é isso, assim, comendo lentilhas e abóboras do quintal. Enfim, então eu trago um pouco. Não. E aí está a diferença entre psicologia financeira e psicologia do dinheiro. Você já vai falar sobre isso aí, já vou passar essa bola para você. Deixa eu só fechar aqui meu ponto. Porque esse papo aí é bom e a gente pode entrar nele. Mas enfim, que é o fato de que, né, o dinheiro parece que quando a gente está aqui dentro desse nosso trabalho pensando na psicologia do dinheiro, e a gente pensa o dinheiro, a gente está falando de alguma coisa um pouco diferente do que, via de regra, a consciência ordinária da nossa cultura propõe, né? Parece que é um dinheiro que conecta a gente com a vida, né? Parece que a gente... Parece não, né? No caso, parece de fora, mas a gente sabe que é isso. A gente propõe um contato com o dinheiro
numa perspectiva talvez, quem sabe, até simbólica com o dinheiro, né? Embora seja na matéria, seja na concretude da vida, é um dinheiro que permite a gente olhar para certas coisas, né? Um dinheiro que exatamente por ser tão central na nossa sociedade, né? É onde a gente consegue encontrar nossas sombras, dificuldades, nossas luzes, né? E trabalhar a partir dele muitas coisas. Então, faço assim, um pouco esse preâmbulo e queria, enfim, ouvir um pouco de vocês, né? Conversar um pouco sobre isso, que a gente fala muito sobre isso, assim, e eu queria trazer isso para esse podcast porque eu acho que está muito no coração do como e por que a gente faz e por que o dinheiro, né? Por que não outra coisa, né? Boa, gostei. Evandro, você já começou a falar quando o Matheus tocou nesse tom. Eu Não, sei que esse ponto te mobiliza. não, é que eu acho que o significado central da existência do estudo de psicologia de dinheiro está nessa ideia do dinheiro como uma linguagem simbólica, que ele representa segurança, controle, amor, status, pertencimento, autonomia, né? Tudo isso, e ao mesmo tempo o dinheiro assume na sociedade um papel que é muito mais do que é, compreendido. O dinheiro, na realidade, de fato, ele é uma abstração, né? Ele foi criado, ele vira um papel, vira qualquer coisa, mas ele já foi sal, já foi outras coisas, né? Mas, na realidade, como elemento de troca, ele é perfeito, só que ele regula o acesso, o valor pessoal, social, a autoestima na sociedade, ele vira muito mais do que meio de troca. Vira um marcador de merecimento, um marcador de status social, um marcador de sucesso, um marcador de que eu sou bom ou ruim. A gente aprende que só vale quem tem, que quem não tem não é, e, não, e isso adoece, né? E ao mesmo tempo, assim, eu fico, às vezes, assim, eu estou muito convencido de que são duas coisas diferentes, embora não estou dizendo que uma é boa ou ruim. Né? Que a psicologia do dinheiro, ela escuta onde a planilha não chega, como diz a Adriana. Né? Ela não foca em como controlar, mas foca nessa linguagem simbólica, nesse gasto, de como você gasta, de como você sente, de como é que é para você ter ou não dinheiro, né? Porque às vezes a dor não está em não ter, mas está em ter e o outro e seu grupo familiar não ter, seus amigos não terem. Então, assim, enquanto o olhar que prevalece no mundo capitalista é o da finanças, né? Ainda mais no mundo financeiro, onde cada vez mais a gente tem a financiarização da vida, dos modos de produção e tudo. E aí a gente aprende que o negócio é decidir como melhor consumir. Eu viro quase um robô, né? Que eu tenho que ir para ali, não levo cartão, não levo isso, não levo aquilo, porque senão eu posso consumir. Eu vou cair nas tentações que vamos chegar. Porque ninguém está olhando para si para ter consciência, né? E eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim. Eu acho até que tem que fazer isso mesmo. E é necessário essa parte, né? Ela é muito importante, inclusive, para não cair nessas conversas, né? Mas ela se aproxima muito mais dessa questão das decisões, que a psicologia do dinheiro também pode trazer todas essas estratégias. E assim, aqui eu sou, é porque eu sou metido, tá, pessoal? Assim, quando eu começo a ter contato com uma coisa, eu vou estudando e vou tentando entender aquilo e tenho vontade de virar especialista, de, se eu possível, fazer um curso Não, de ele já psicologia. quer fazer psicologia, gente. Tem hora que ele fala assim: É, se eu tivesse tempo, eu ia fazer psicologia só para estudar mais isso. é, então, assim, eu acho que é nesse espaço, né, da abordagem clínica que a psicologia é mais forte. E ela é da psicologia do dinheiro, da linguagem simbólica do dinheiro. E menos, eu acho que assim, eu acho que o psicólogo, a ideia dos profissionais de finanças com formação adequada, sensibilidade ética, conseguem adotar essas ferramentas da aversão à perda, heurística, autocontrole, impulso. Mas para lidar com a questão simbólica do dinheiro, eu acho que a gente tem que ver o psicólogo, o terapeuta, a pessoa que está lidando com esse ponto. Então, eu sou defensor de que a gente precisa ressignificar isso e trazer
e incorporar isso na linguagem de qualquer abordagem da psicologia, né? Então, eu acho que esse é um ponto que o Mateus traz, né, da ideia do dinheiro como símbolo, né? E ele fala uma coisa que para mim é muito significativa de tudo isso. Eu sou uma pessoa com riqueza, eu sou rico, eu sou abundante, porque eu estou com tudo isso aqui, mas financeiramente eu não sou. Então, olha o símbolo nisso aí, né? Olha o significado disso. Então, é um tema que me mobiliza mesmo. Uhum. A mim também, né? A mim também mobiliza muito. Acho que a minha vida pessoal, né, foi muito tocada por essa realidade, quanto também pela minha escuta clínica, né? Eu acho que é o lugar em que talvez eu vou dizer, eu tenho o privilégio. Essa palavra eu acho que ela é perfeita para isso. Eu tenho o privilégio, a graça. O universo, ele me deu um presente gigante. Que quando eu estou escutando uma pessoa que ela chega na clínica, ou através do PAF, né? Mas principalmente na clínica, onde eu tenho um contato muito individual, onde eu posso entrar na história daquela pessoa, na vida daquela pessoa, de alguma forma, e a gente olhar que, às vezes, aquela questão que ela está vivendo, que está trazendo tanta dor para ela em relação ao dinheiro. E às vezes, gente, quando eu falo assim, uma queixa relacionada a dinheiro, deixa eu só fazer abrir um parênteses aqui para poder dizer o que que eu tô falando, né? A pessoa pode chegar, todo mundo acha que ou é porque está endividado ou é porque quer ficar rico, né? E chega as pessoas que estão em estado de dívida, chega. Mas não é só essa a questão, né? A gente tem um problema sério de saúde mental relacionado à questão do endividamento, mas não só no endividamento. A gente tem casais que estão brigando e as brigas em torno do dinheiro são mais severas e tem um impacto negativo no casamento muito maior do que qualquer outro tema de discussão entre o casal. Por quê? Porque o dinheiro tem um efeito simbólico, né? O dinheiro está dizendo mais coisas do que aquele tema em si, a briga em si está dizendo. Então, ele é porta-voz de coisas que não estão sendo ditas de fato, né? A gente tem pessoas que estão sofrendo porque elas estão ajudando demais outras pessoas e elas não estão conseguindo dar limite para elas e para os outros. Se sentem exploradas, né? Ou às vezes elas se sentem que elas precisam ajudar todo mundo até o ponto de ficar também sem dinheiro, ou de ficar num estado de não totalmente sem dinheiro, mas ficar com pouco dinheiro, né? Usufruindo pouco de algumas coisas. Tem pessoas que não se sentem no direito de usufruir daquilo que conquistou, do dinheiro que tem. Sofrem ao gastar o dinheiro, né? Como se não pudessem gastar, como se fosse errado gastar o dinheiro. E aí vão vir N motivos por isso. Tem pessoas que não conseguem ter autonomia financeira, estão sempre dependendo financeiramente de um outro adulto, né? Muitas vezes até têm a própria renda, mas não se sentem na autonomia, essa renda é administrada por um terceiro, né? A gente pode falar das compras compulsivas, né? As pessoas que sofrem com compras compulsivas, os acumuladores, os jogadores, né? Enfim, a gente teria aí vários cenários. Ah, fobia financeira, né? As pessoas que não conseguem parar para organizar as finanças, que sabem exatamente o que precisa fazer, que já fizeram cursos de educação financeira e que mesmo assim não conseguem colocar aquilo em prática, né? E que são tomadas por uma angústia, por uma raiva, por uma ansiedade quando pensam em fazer o orçamento financeiro, né? Então, eu digo que eu tenho esse privilégio de adentrar a vida das pessoas e escutar aquilo que talvez ninguém mais nunca tenha escutado, né? Tem histórias que a gente escuta no consultório que talvez aquela pessoa nunca falou para ninguém, nunca verbalizou para ninguém. Já teve gente que chegou e falou assim, nem para os meus, eu sou psicóloga, né? Tá comigo. Eu falo, você é a primeira psicóloga que eu tô falando isso, porque nem para os outros psicólogos eu nunca falei, porque eu tinha vergonha disso. E então, olha como o dinheiro, ele provoca e ele promove esse lugar, né? Mas ele é só a ponta do iceberg, sabe? Ele é só o sintoma, né? Então, quando a gente entra por essa, eu digo sempre isso, quando a gente entra por essa portinha, eu digo para o cliente, a gente não sabe o que vai encontrar lá atrás, né? Eu não sei que histórias tem na sua vida que fizeram esse sintoma se desenvolver, né? Ele é influenciado pela sociedade, claro, pelo sistema econômico que a gente vive, sem dúvida nenhuma, e eu preciso ter noção disso.
Eu preciso ter noção da história, né? Porque o meu antepassado, meu pai, minha mãe, foi criado em outro momento histórico. Muitas vezes meus pais, por exemplo, era da época da inflação, né? Eu peguei ainda a inflação galopante, né? Em que a gente tinha que comprar as coisas, fazer estoque. Então, esse momento histórico, onde os meus pais aprenderam determinadas coisas, onde eles viveram determinadas coisas, mesmo que eu não tenha vivido naquela época, o que os meus pais aprenderam ali chegou até mim, eles passaram para mim essas informações. Isso pensando pelo viés só da família, né? Mas a gente tem muitos outros elementos que vai compor esse cenário na forma como eu enxergo, o indivíduo enxerga e vivencia essa realidade dele de dinheiro, né? De vida. Então, são tantas dores em um mundo que valoriza tanto o ter, que valoriza tanto a riqueza financeira e que valoriza tanto você é de sucesso se você tiver determinados é, elementos, né? O carro tal, a casa tal, morar em tal bairro, aí você é uma pessoa de sucesso, senão você não é de sucesso, né? É, não importa se de onde você veio para onde você está hoje, você caminhou horrores, né? Muito, e então sim, você seria uma pessoa de sucesso, mas nessa leitura que a gente faz, não é porque não tem aquele dinheiro que você deveria ter nessa idade. Nessa idade você deveria estar desse jeito, dessa forma, ter uma expectativa de uma performance, né? É, então, assim, muito descolado muitas vezes daquilo que faria realmente bem para o indivíduo, né? Daquilo que realmente é necessário para aquele indivíduo. E muitas vezes as dores e os traumas que essa pessoa viveu ao longo da vida dela, que às vezes não tem relação nenhuma com o dinheiro, vai repercutir na vida financeira, porque o dinheiro é esse grande simbólico, né? Ele vai representar muito, ele vai dizer muito sobre você, como o Evandro disse, inclusive sobre a sua própria autoestima, né? Então, se lá na sua vida pregressa, na sua infância, por exemplo, você passou por um trauma que não tem nada a ver com dinheiro, mas uma coisa muito ruim aconteceu, e a partir desse evento você viu que a vida era muito difícil e que você jamais seria feliz na vida, e aí os outros eventos foram corroborando esse pensamento, essa psique. O que que acontece? Lá na frente, o dinheiro é o quê? É um viabilizador de momentos felizes, de bem-estar, de segurança, né? Mas se eu não acredito que eu possa ser feliz, se eu não acredito que coisas boas vão acontecer para mim, eu vou usar o dinheiro de determinada forma que vai promover aquilo que eu acredito. Então, eu vou gastar o dinheiro de forma inconsequente e vou ficar sem, porque aí eu perdi esse que permitiria que eu tivesse acesso a coisas boas, né? Então, percebe que são muitos elementos envolvidos na coisa do dinheiro, no elemento dinheiro, que a gente não fala, a gente não conversa sobre ele. E não é de uma forma mística, né? Mas de uma forma muito concreta até. E que a gente precisa falar mais, conversar mais e entender mais sobre isso, né? Então, essa é a bandeira do Instituto. Né? A bandeira do Instituto. É a gente poder olhar, porque a psicologia do dinheiro vai estudar o quê? O significado psicológico do dinheiro, os valores, as atitudes, os nossos comportamentos em torno do dinheiro. Como que esse dinheiro impacta os meus relacionamentos e como que os relacionamentos impactam na forma como eu lido com o dinheiro. Esse é o mote de estudo da psicologia do dinheiro, né? Então a gente está pegando essas pesquisas, esse estudo, esse arcabouço teórico e trazendo para a clínica, né? Que é um lugar que ainda não, como o Furnan disse no livro dele, A Psicologia do Dinheiro, né? Ele fala assim, ainda é o lugar que negligencia o dinheiro, né? A psicologia já rompeu tantos tabus, mas ainda coloca o dinheiro nesse lugar de tabu, né? Então vamos trazer isso para a clínica, né? Vamos trazer isso para ajudar os nossos clientes a identificarem essas realidades, trabalharem as dores, para que eles possam ter uma vida financeira literalmente próspera, né? Próspera, e aí eu estou dizendo, esse próspero pode ser a riqueza financeira extrema? Pode. Pode ser uma riqueza financeira mediana, não sei se tem esses termos, né? Pode, sabe? É aquilo que aquele indivíduo consegue entender que é bom para ele, né? Entende? Sem tanta comparação social, e eu sei que aí é um outro desafio, né? Porque a comparação social faz parte, né? Mas ela dentro de uma realidade, de um frame, de um enquadramento mais decente. Eu acho que é um pouquinho isso. Isso me dá, Adriana, depois da sua fala, me dá a oportunidade para fazer um comentário aqui, assim,
que eu sempre fico até meio incomodado, eu fico falando algumas coisas como se eu se pode dizer, o que é que esse maluco está falando aí, se metendo na área de psicologia. Na realidade, o meu olhar aqui é como gestor de inovação mesmo. Eu entendo essa área como uma oportunidade, um posicionamento de mercado importante para o psicólogo. E vejo a psicologia do dinheiro como um. E aí a Adriana trouxe um termo, né, que é o orçamento. Como é que é? Orçamento Terapêutico. Orçamento terapêutico. terapêutico. O orçamento terapêutico, olhar para o orçamento das pessoas a partir de um olhar terapêutico. E eu vejo isso, e ela não gosta quando eu falo isso, mas essa é a minha linguagem mais vamos dizer, de desenvolvimento de tecnologia, né, como uma ferramenta para reconstruir essa relação com o dinheiro de forma mais livre e consciente, né? Então, e é interessante, é uma inovação que ela não precisa de aplicativo, de pitch, não precisa, mas ela precisa de presença, de escuta, de compromisso humano. E precisa, então, de quem é treinado para fazer isso, que é o psicólogo. E é justamente por isso que eu estou aqui, né? Assim, eu estou aqui nesse lugar dentro do Instituto, nesse papel, exercendo o conhecimento que eu adquiri e que me interessa, que esse posicionamento da psicologia como transformando vidas em várias áreas, mas assim, que não precisa um psicólogo, na minha visão, assim, ser especialista em psicologia do dinheiro, mas ele pode ser um, vamos dizer, uma pessoa que tenha uma competência clínica que é transversal, né? Que possa ser um potencial de transformação das pessoas, resgatando o que o dinheiro não pode comprar, né? Sentido, vínculo, liberdade interior, que está aprisionado nessa lógica do dinheiro. Então, eu vejo o meu papel assim, eu vejo o Instituto por esse olhar de quem não está dentro da psicologia, mas por um olhar de quem olha para o mercado, de quem olha para o posicionamento estratégico. Eu vejo ele não como uma nova linha teórica, mas sim como uma competência clínica transversal de Isso. que qualquer psicólogo deveria ter, pode e precisa estar preparado porque para escutar o tema dinheiro quando ele aparece na clínica. E pelos relatos diversos dos planejadores, a gente dialoga nesse campo, né, assim, com os planejadores e com os psicólogos, porque acaba que eu escuto muito nesses dois profissionais e o tema aparece, ele sempre aparece, né? E aparece para os planejadores um olhar que eles não conseguem lidar, que precisa de um psicólogo preparado. E aparece no consultório às vezes, e o psicólogo, e o dinheiro passa e o psicólogo não vê. Então, desse lugar, né, de fala, de quem olha para o posicionamento, eu acho que o psicólogo saber reconhecer, compreender e manejar as manifestações emocionais, simbólicas, familiares e comportamentais que envolvem o dinheiro, é um grande diferencial de mercado e um grande ferramenta para eles gerar transformações, né? Então, eu vejo que é por isso que eu entendo e defendo e olho para esse posicionamento estratégico dentro desse papel, meu papel dentro do Instituto, para esse lugar, né? Essa ferramenta, o dinheiro como uma. E aí a Adriana me bate depois, mas como uma ferramenta de poder de transformação. Esse olhar onde o psicólogo pode ser, independente da área, ter ali mais uma possibilidade de conexão, de transformação e de mudança na realidade. Porque inovação não é apenas um pitch, não é apenas um aplicativo, né? Não é apenas só tecnologia. Isso é, para mim, na minha visão, uma grande inovação social capaz de contribuir com a mudança das pessoas. Então, me despeço aqui assim, desse momento, né? Eu acho que com essa certeza de que, assim, convidando mesmo os psicólogos, né, a fazerem parte disso, né? Se você entende, né, que você encontra pessoas dentro do seu consultório e ainda não conseguiu perceber, ou enxergar, reconhecer e manejar que essas pessoas todo dia se envolvem com dinheiro e que talvez alguma coisa do comportamento adoecido, de algum processo, possa estar envolvido com isso,
talvez seja uma oportunidade também de ter mais ali uma ferramenta, né? As pessoas não são indivíduos isolados da sociedade, os indivíduos são indivíduos, mas a sociedade ela impacta na vida das pessoas e os tratamentos precisam considerar isso. Mas assim, não quero entrar na área dos outros, mas assim, estou falando a partir de um olhar de gestão de inovação mesmo, de gestão talvez de posicionamento de mercado, né? O tempo dirá se nós estamos certos nisso ou não, porque a gente também só faz a busca do posicionamento, né? Muito obrigado, então, por esse momento, né? Eu acho que foi uma boa ideia. Que massa, gente. Estou bem feliz com esse momento que a gente teve aqui. Gostei dessa conversa. Acho que foi bem bom, assim. Fico, inclusive, com vontade de ouvir os nossos ouvintes aí, feedbacks, né? Se gostaram desse formato. Fico pensando de quem sabe de tempos em tempos a gente não se reunir para conversar sobre temas mais específicos, né? A gente passou por alto por tantas questões aqui, né? Enfim, a gente teria muito mais para falar, né? Sobre cada ponto específico, né? Muitos âmbitos, né? Mas bem, é isso, né? Vamos para os avisos finais aqui agora, então. Vamos fechar isso. Então, bem, agora indo de vez para os finalmente, fico aqui pensando em quem ouviu esse podcast e gostaria de saber, assim, o que o Instituto, o que a gente vai promover nos próximos meses, nas próximas semanas, nos próximos anos, né? Como faz para estar mais perto, se aprofundar mais nisso, né? Enfim, né? A gente falou muito aí, mas quais o caminho das pedras aí para a gente seguir junto, né? Bora lá, né? Porque eu acho que o Instituto é isso, assim, são 4 anos caminhando e agora a gente já tem algumas coisas mais consistentes e a gente já está atuando concretamente em algumas frentes, o que me deixa muito, muito feliz. E não sei o que vai acontecer no futuro, né? A gente tem sonhos, a gente planeja algumas coisas, mas o futuro ele vai ser construído passo a passo, né? Bem, mas o que a gente tem agora, né? Agora, a gente tem um aprimoramento para psicólogos agora, logo, logo, né? Em agosto, a gente vai ter uma nova turma do aprimoramento para psicólogos, que é justamente esse lugar para a gente entender e aprender como fazer essa leitura na clínica, no consultório, com os nossos clientes, né? Ajudar os nossos clientes quando eles trazem essa queixa, eu conseguir entender rapidamente a queixa e conseguir ajudá-lo de uma forma que muito dificilmente outra pessoa que não é um psicólogo conseguiria por conta da competência técnica que a gente tem desenvolvida. Então, é ajudar essa pessoa nesse lugar, com essa queixa financeira que eu falei aqui de algumas, né? Então, o aprimoramento é esse lugar. É um curso rápido de 3 meses, mas intenso no sentido de que a gente vai entender exatamente várias questões da teoria ligada à psicologia do dinheiro, com a forma como eu atuo, né? Então, eu vou trazer a minha visão e a minha forma de atuação na clínica com essa demanda, aquilo que eu fui desenvolvendo ao longo desses anos, né? Porque a gente não tem nos livros, a gente não tem nos artigos a aplicação clínica real disso aqui. Né? Infelizmente ainda não. Nós é que vamos escrever. Nós, quando eu falo, não é só eu, né? Nós, psicólogos, nós que estamos vivendo esse momento é que vamos criar. Nós estamos num momento que nós somos pioneiros, né, nessa área no Brasil. Então, os pioneiros é que vão começar a escrever isso, né? Então, todos estão convidados a escrever essa história juntos, né? Nós também temos aulas, o Instituto ele sempre promove aulas magnas, né? Então, por exemplo, com a professora Ana Cláudia, que é uma professora da Universidade do Estadual de Minas Gerais, ela dá umas aulas que são arrebatadoras, né? Maravilhosas. Ela vai dar uma agora sobre sociedade do cansaço. Depois a gente tem grupos de estudo também com a professora Ana Cláudia. Nós temos cursos, né? Nós oferecemos cursos extras ao longo do ano. Por exemplo, a gente teve o curso com a Maria José sobre organização financeira para consultório dos psicólogos. A gente tem o programa Autodescoberta Financeira. A gente organiza, né, eventos anuais. A gente tem de 2 em 2 anos um grande evento de psicologia do dinheiro que acontece aqui em Brasília. O ano passado ele aconteceu em julho, ano que vem ele deve acontecer também em julho, final de julho. E esse ano nós vamos fazer uma jornada de um dia inteiro em Salvador,
em outubro. Estão todos convidados também a estar lá junto com a gente. Vai ser uma maravilha em Salvador, vai ser muito gostoso. E então a gente está comprometido com esses encontros anuais, né? Onde a gente vai trazer o que a psicologia do dinheiro tá oferecendo naquele período, né? Então, e os encontros bienais que fala, gente, de 2 em 2 anos, aqui em Bianuais. Brasília. Hã? Bianuais. Bianuais. Aqui em Brasília. A gente faz bem essa integração entre a academia e a clínica, né? Eu estou muito contente com esse lugar também que o Instituto tem encontrado, que é esse lugar de ligação, de elo, de ponte, sabe? Entre as diversas áreas temáticas e entre a academia e a clínica, né? Então, nós estamos aí atuando em várias realidades. A gente indica psicólogos que já fizeram o nosso treinamento completo, inclusive passando pelo ciclo, né, que é o ciclo de educação continuada, depois do aprimoramento. Quem faz o aprimoramento e quer se aprofundar ainda mais, aí a gente tem o ciclo de educação continuada e a gente tem no nosso site todos esses serviços ali disponíveis para vocês, né? Então, venham, cheguem mais, estejam juntos, vocês são muito bem-vindos a essa família, Instituto Psicologia e Dinheiro, que a gente tem a alegria e a satisfação de estar construindo, não sozinhos, mas coletivamente, com muitos outros profissionais que têm chegado e que têm gostado dessa proposta e que tem feito muito sentido para eles, né? Adriano, é Uhum. bienal mesmo. Eu olhei É aqui no. bienal mesmo? Falei certo, né? Então, Bianual beleza, tá tudo é certo. 2 vezes num ano, né? Mas É. tudo bem. Não, eu com as palavras, eu não sei se é a menopausa, eu agora tô colocando tudo culpa na menopausa, mas eu não sei se é tudo ela, não. Mas as palavras me somem, eu esqueço coisas, não é Covid. Então eu tô atrelando, eu tô jogando na conta da menopausa, vamos ver o que que dá isso, né? Não é muito consenso, né? Assim, eu diria que assim, dá para ser bienal, bianual, vamos dizer o seguinte, ocorre a cada 2 anos. Pronto, resolvemos o nosso Resolve o problema. problema aqui para. Mas que bom, gente. Então, assim, acho que, né, para fechar esses avisos, acho que dá para ter uma ideia do volume de coisa que a gente propõe, assim, embora a gente sempre tenta dar um respiro entre elas, né, para que seja, enfim, que a gente possa ir assimilando. Matheus, mas peraí que eu não falei de uma coisa muito importante. O podcast. Eu ia falar dele também. Então tá bom. Então eu deixo você falar então dele. Vai, fala dele. É, Então, assim, é isso, né? A gente então, é um pouco disso, assim, o Instituto promove todas essas coisas. Para acompanhar, para quem gostaria de estar mais perto, hoje o nosso principal canal de comunicação é o Instagram, né? Então, ele vai estar aqui também o link na descrição desse episódio, onde quer que você esteja ouvindo ele. A gente também tem um grupo no WhatsApp para psicólogos, que, né, enfim, ali a gente movimenta muita coisa também, é um canal mais assim que a gente aborda temas e trata dentro do universo mais específico do psicólogo, né? Dentro da prática clínica profissional da psicologia do dinheiro. Então, psicólogos também estão convidados a entrar nesse grupo. Link também, vou deixar o link aqui para vocês preencherem o formulário de entrada aqui na descrição. E, por fim, o grande anúncio, digamos assim, é que a partir de agora a gente vai começar a segunda temporada do nosso podcast. A primeira temporada já está no Spotify, já está no YouTube, que foi a temporada de aquecimento para o PAF, que aconteceu no ano passado, no primeiro semestre desse ano. E a partir de agora a gente vai começar a segunda temporada num modelinho um pouco diferente da primeira temporada, numa frequência quinzenal. E aqui vocês vão poder acompanhar a gente também, assim, provavelmente no podcast vai estar mais a Adriana, mais os avisos e, enfim, ele também vai estar sendo, a gente também vai estar comunicando aqui por esse podcast. E aí eu queria passar a bola de novo para você, mãe, para você apresentar esse podcast, como é que vai ser essa segunda temporada, né? Que a gente reestruturou um pouquinho as coisas, assim, né? E como é que vai ser essa segunda temporada? Porque as pessoas vão poder participar mais agora, né? Isso, o que eu acho que é muito bom. A gente já fez algo parecido no Instagram, umas lives que eu fazia há muito tempo, e a gente vai resgatar esse modelo porque era muito gostoso.
Porque você me manda a sua história, me conta um pouquinho qual é o seu problema em relação ao dinheiro, uma queixa que você tem, que você está vivendo, que você gostaria de entender o que está acontecendo com você, ou que você gostaria de ter alguma luz no fim do túnel, ou que apenas você quer compartilhar com a gente a sua história em torno do dinheiro. Com essa sua história, que você vai nos presentear, né? Eu vou então traçar alguns comentários, né? Muito respeitosos, of course, né? Muito amorosos, que é justamente para a gente poder ir olhando e identificando como que na nossa história tem relação com a forma como a gente lida com o dinheiro, né? Ou levantando algumas petecas, algumas possibilidades diante daquele cenário ou daquele sintoma, né? Então você vai dizer, olha, hoje na minha vida eu estou vivendo isso aqui, isso me causa isso, né? E eu vou poder dizer, olha, com base nisso aqui que você está falando, a gente pode levantar algumas possibilidades. Vale a pena você olhar para isso, investigar aqui. Então você vai ter também, para quem vai doar essa história, né, para nós nos presentear com ela, compartilhar, porque a história de um toca na história de muitos, né? Então a gente vai aprender coletivamente, é isso que me encanta nessa possibilidade. Porque aí a gente vai falar, você vai receber, né, também essas orientações, essas luzes, essas possibilidades, né, que pode dar um bom direcionamento para você. Ao mesmo tempo, um acolhimento, vai receber um acolhimento, né? Ao mesmo tempo que quem está ouvindo também vai olhar e falar: nossa, isso aqui também acontece na minha vida. Nossa, eu não tinha pensado por esse lado. Nossa, eu não tinha pensado por esse aspecto. Olha que interessante. Isso que a Adriana também trouxe para essa história, eu também posso fazer aqui comigo. Então, na verdade, a gente vai trazer a aplicação dessa leitura, né, da simbologia do dinheiro aqui para o podcast para vocês, assim, acho que vai ficar mais concreto essa nova realidade, essa nova forma de olhar para as questões do dinheiro, né? Então, todos são muito bem-vindos para nos ouvir, para trocar, para dar feedback e principalmente também para compartilhar conosco, a sua história, né? Saiba que ela vai ser olhada como esse presente, né? Você está dando algo e a gente vai receber com muito carinho, com muito respeito para poder compartilhar aquela parte, aquele trechinho da sua história que você quer trocar com a gente. Essa é a ideia e o nosso convite para você para esse podcast. É isso, E aí, Matheus. quem tiver a fim de enviar a história é pelo e-mail do Instituto, que também vai Isso. estar na descrição. Tá tudo na descrição, gente. Tá uma porrada de link na descrição aí para nadar de braçada aí, para conhecer o Instituto. Isso. Acho que temos, né? Acho que temos esse episódio. Temos um bate-papo muito gostoso, que eu tenho certeza que a gente iria mais horas, né? Mas realmente eu acho que a gente até extrapolou aquele tempo que a gente havia pensado. Bem, e eu espero que vocês também curtam, né? Tanto quanto a gente aqui, essa criação do Instituto, né? A gente está muito feliz por ter ajudado ele a nascer, né? Por ter feito ele nascer, por ter parido o Instituto e agora cuidando dele nesse crescimento, né? Para que ele cresça dentro desses valores, dentro dessa realidade afetiva, amorosa, responsável, ética, cooperativa, né? E a gente convida vocês a fazer parte também do Instituto, viu? E desse sonho, quiçá onde ele vai dar, a gente não sabe, mas a gente está contente, né? Isso que vale. E a gente sabe que o futuro nos reserva grandes coisas e coisas boas, e é aquilo que a gente precisa, né? Essa é a nossa crença aqui dentro do Instituto, tá bom? Grande abraço para vocês, eu me despeço de vocês, agradecendo muito por terem escutado até aqui, né? E dizendo que vocês são muito bem-vindos a esse nosso cantinho aqui do Instituto Psicologia e Dinheiro. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Então, um beijo, gente. Bom demais estar com vocês, bom demais estar com os nossos ouvintes aí. Até a próxima.